Hã? Uma perspectiva. Câmera perspectiva. Tá certo? É, uma câmera de perspectiva. E existe uma outra câmera também no TGS. Qual é? Vocês viram ali na documentação? Claro, vale. Tem duas bases, tem outras também, mas tem duas mais principais. Quais são, gente? Vocês viram ali? A ortogonal, né? O que é aquela ali? Basicamente, a ortogonal ali é uma câmera que não tem profundidade. Não tem campo de fuga, ponto de fuga de profundidade. Você pode usar aquilo para jogos isométricos, jogos 2D também, pode ser usado, tá? Ele simula uma câmera ortogonal. Agora a perspectiva, o que ela tem? Ela tem efeito de profundidade, ela tem ponto de fuga, tudo mais. E aí, com a câmera perspectiva, você pode controlar o nível, tá, a quantidade de perspectiva que você quer e o campo de visão da tua câmera. Por exemplo, você tem uma câmera lá, que tem uma perspectiva muito pouco, assim, bem fechada. O que acontece? Ela dá a sensação de pouca profundidade. Tá? Agora uma maior, uma sensação de profundidade maior, o ponto de fuga é mais estreito, né? Então o que acontece? A perspectiva é o que a gente mais vai trabalhar, se eu quero dar a sensação de profundidade. Ok? Muito bem. Agora, que parâmetros nós temos aqui? O primeiro parâmetro. Alguém sabe o que é esse primeiro parâmetro aqui? Gente, isso aqui é importante. É. Vamos lá, galera da frente aqui. Marcelo, Vinícius, Lucas. O que é esse primeiro parâmetro? Não adianta nada vocês colocarem a coisa funcionar e pensar que está funcionando. Oh, está funcionando. Mas se aí o cliente de vocês pedir uma câmera com uma outra característica, né? Oh meu Deus, eu não sei fazer. E agora? Aí a gente... Não é bem a distância. Profundidade. É a abertura do campo de visão da câmera. É isso aqui que eu acabei de falar, ó. Quanto maior o valor, mais a abertura é. Quanto menor o valor, mais fechada é a abertura. O que acontece nesse caso? Tá? Imagina nós temos aqui um objeto. Tá? Objeto aqui. Segura pra mim, Marcos. Temos um objeto aqui, ó. Prestando atenção. A minha câmera tem uma abertura assim. De 95 graus. O que acontece? Quase 95 graus, exatamente. Eu estou pegando o objeto aqui, ó. Todos os objetos estão pegando nesse ambiente. Certo? Se eu diminuir, o que vai acontecer? Não vai pegar. Não vai pegar. Para pegar esse objeto, o que eu tenho que fazer? Se eu diminuir minha abertura, tem que afastar a câmera para poder pegar aquele objeto. Obrigado, Marcos. Então, quando eu diminuir o valor, para não dar aquela sensação muito estreita, parece um... Se eu colocar um valor muito alto aqui, parece aquele olho de peixe, né? Em volta. Que é aberto muito, abrir muito o campo, né? Se eu diminuir, vamos supor que eu quero diminuir. Ah, vou diminuir que está muito, parece olho de peixe nos cantos. Vou lá e diminuo. Só que daí, aqueles objetos que estavam enquadrados não estão mais. O que eu tenho que fazer para enquadrar de novo? Afasto. Simplesmente afasto. Se eu quero manter aquela abertura e quero manter os objetos não enquadrados, eu afasto a câmera. Ou seja, diminuo e afasto. Tá? Ô Daniel, por que quando eu coloquei 130 graus tudo sumiu? Quanto? 180. A câmera tem, né? O cara pode ser tipo uma máquina. 360. Depois do 200, Coloca 360. Mano, depois você coloca 181. Quer ver, ó? Fica de ponta cabeça. Vamos diminuir esse valor. Olha só, vamos marcar bem como é que tá, ó. 75, certo? Vamos diminuir para 50. Vou diminuir aqui, ó. Ficou de ponta cabeça mesmo. O que aconteceu? Ah, deu um zoom? Não, ele não deu zoom, basicamente. Ele só diminuiu o campo de visão, a abertura dele, que aí, no caso, enquadrou só isso. Então, ele aumenta. Como consequência, fica maior. Tá? Só que vocês percebam que não tem muita sensação, menos sensação de profundidade aqui. Se eu colocar bem maior, vou botar aqui, antes estava 75, agora eu vou botar para 120. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa.
181. Ficou mais. Aqui não aparece muito bem, mas só que aqui tem muito mais sensação de profundidade. Se tu colocar 300 e pouquinho, vai ficar de ponta cabeça. Se eu chegar mais perto, se eu chegar mais perto do objeto, vocês vão ver que a bola vai ficar meio esticada nos cantos. Esse aqui, ó, vai ficar mais esticado nos cantos. Por quê? Porque eu estou abrindo muito, tá? Vira quase um olho de peixe aí. Vou voltar no 75, vou botar 60. Chegar um pouco mais perto do objeto. Beleza. Muito bem, vamos voltar no código. Então o primeiro parâmetro é a abertura. O segundo parâmetro, o que é o segundo parâmetro, gente? O que é o segundo parâmetro? Eu já expliquei na aula passada. É uma coisa muito... É do navegador, né? Ah? A largura e a altura do A navegador. altura. Não, Não, segundo parâmetro. não é a altura porque eu estou dividindo a largura pela altura. Tá dando uma... Não estou fazendo dois parâmetros. Tá dando uma área da tela. Cara, tu chute muito longo. É, mais ou Não menos isso. é minha área. Eu tava sobre 2, aí eu tirei o sobre 2, então ela ficou maior. É banho. O que acontece ali, ó? Se eu colocar a largura da janela, dividir pela altura da janela, vamos supor que seja 800 por 800. 800 de largura por 800 de altura. A divisão ali vai dar quanto? Hein? Divisão ali, largura por altura, vai dar quanto? 1. Tá, mas que valor que é esse? Para que serve esse valor? E se desse por aí, isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma tela quadrada, certo? 800 por 800 é uma tela quadrada. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma largura 1000 de largura, gente, presta atenção, 1000 de largura, sei lá, 1000 de largura, com 500 de altura, o que eu tenho aqui? Uma tela desse tamanho, de largura, com 500 de altura, então quase, né? Widescreen quase, né? Que valor que vai dar aqui? Gente, vamos fazer cálculo, gente. Uma divisão aqui. 1000 dividido por 500. 2. Isso. Muito bem, gente. Estou emocionado com vocês. É só vocês prestarem atenção. Vocês ficam viajando na frente do monitor aí. Ficam viajando, falando. Presta atenção, depois vocês não sabem o que serve essas coisas. Vamos lá. Ele vai retornar o valor 2. O que vai acontecer? Qual que é a ideia desse segundo parâmetro aqui? A ideia dele é o que a gente chama de, a grosso modo, de aspect ratio. O que é? É a dimensão dos pixels e da dimensão da proporção da tela. Isso ajuda muito a câmera. Tá? Quando você coloca 1, ele sabe que ela é exata, tanto a largura quanto a altura. Tá? Se dá acima de 1, ele vai começar a perceber que ela é mais widescreen. Abaixo de 1, ela é mais esticada, né, por altura. Aquele valor vai ser usado para a qualidade do pixel, né, qualidade das imagens a ser construídas. Tá? Aqui, então, aqui a gente chama de aspect ratio. Segundo, esse valor aqui e esse. Aqui, ó. Aqui, gente. Galera, focando, foco. Aqui é aquele parâmetro 0.1. Esse verde aqui seria o plano inicial onde vai ser enxergado os objetos. Daqui para cá não consegue enxergar até a origem da câmera. E daqui, desse rosa para frente, também não vai enxergar. Esse trecho aqui, esse espaço aqui, a gente chama de campo, assim, a grosso modo, de campo de visão. Campo de que vai ser visto os objetos. É a área espacial onde vai ser visto os objetos. Tá? Que na fotografia a gente chama de profundidade de campo. Ok? Beleza. Alguns chamam isso aqui de view frustum.
Frusto, aqui, ó, esse frustumo. Frustração. Frustração. Tá? Que seria, na fotografia a gente chama de profundidade de campo. Certo? Aquele primeiro valor é o near, é a parte inicial mais perto da câmera, onde começa o nosso espaço onde vai ser visto os objetos. É o near e aqui é o far. So far away. Então é aqui que a gente coloca o parâmetro onde vai terminar a distância em relação à câmera, né? O nosso espaço de visão dos objetos. Então, o primeiro parâmetro é o 0.1, que é o near. É a parte inicial onde começa a mostrar os objetos. Ou seja, qualquer objeto que estiver entre 0 e 0.1, a câmera, em teoria, não pode ver, não consegue ver. Isso se a gente colocar esquema de desfoque de câmera, enfim, tá? Acima de 1000 também não. Por exemplo, bota um objeto no eixo Z, que é Z a profundidade, né? Que esteja a 2000. Em teoria a câmera não consegue visualizar. Se você colocar o efeito de desfoque, ela vai estar totalmente desfocada. Tá? Assim mesmo com o objeto antes. Por exemplo, se eu colocar um objeto no 0.001 na posição do eixo Z, também não vai conseguir enxergar. Então ele só vai conseguir enxergar o objeto que estiver entre 0.1 e 1000. Tá? Beleza. Próximo passo aqui, gente. Vamos lá. O render, o que é o render mesmo, gente? Para renderizar. Hein? O que é o render? O que o render faz, Guilherme? Boa! Certo? É o tipo do renderizador que nós vamos utilizar nesse sistema, nesse jogo. Temos basicamente dois. Tem alguns outros também, mas a gente utiliza mais dois. Temos o renderizador WebGL e temos o Canvas Render, tá? Que utiliza o Canvas Render, não. Você se assustou, né? Opa, isso aqui, Canvas Render é foda, cara. Fiquei preocupado já. Não, mas ele não toca musiquinha. O WebGL Render é o que a gente mais vai utilizar. Por quê? Por que o WebGL a gente vai utilizar mais? Hein? Porque o Canvas não funciona direito. Eu estaria isso, né? É. Não, é que o WebGL ele tem uma ponte mais fácil para trabalhar com o OpenGL dentro do 3GS. Na prática, a minha opinião, ele é mais evoluído, tá, de trabalhar. Então vamos focar no renderizador WebGL. Beleza? Porque, como eu falei, ele é a ponte do OpenGL. O OpenGL é a biblioteca gráfica que tem acesso diretamente com a placa de vídeo, para os efeitos que a placa de vídeo tem. Caso vocês não saibam, boa parte desses efeitos aqui, ó, de luz, de objetos e tudo mais, não tudo, mas boa parte, quem tá processando aqui não é nem o processador da máquina, é a placa de vídeo. Porque você está pedindo para a placa de vídeo fazer aquilo. Que a placa de vídeo é mais preparada para isso, então ela pode processar melhor, dependendo da placa de vídeo, claro. É o pintor final. Oi? É o pintor. Seria o pintor. É, a placa de vídeo fica dona. Muito bem. Joga o LOL na solução lá. Aqui, ó, eu estou determinando o tamanho do renderizador. Qual a área dele? Aí eu coloco a largura e a altura da nossa janela. Ele vai renderizar tudo aquilo, que é o próprio Canvas, né? Aqui embaixo, o que ele está fazendo nessa linha aqui, gente? Appendage. Vamos lá, galera. Depois eu pergunto pra vocês vão saber. Então, galera que não tá já anexando. sabe aí, beleza. Galera que não sabe, presta atenção. Vamos lá. O que ele tá fazendo nessa linha? Ele está criando o corpo de um appendage. Um apendicite? Apendicite, exatamente. Cirurgia. Além de apendicite, o que ele tá fazendo aqui? Tá anexando o Vamos render tentar traduzir? no corpo do documento. No corpo do... Chegou bem, é quase isso. O que ele tá fazendo aqui?
Ele está colocando, a paint child, o que que é? Ele está colocando um filho dentro do body. Quem que é esse body aqui? É do HTML. Quem que é esse body? Do HTML. E onde está o HTML? Acho que eu não abri o dele aqui, peraí. O do Jefferson, deixa eu ver. Aqui no caso. Olha só, tá aqui. Olha o body aqui. Ah, professor, a gente não vai utilizar o Canvas? A tag Canvas? Sim, a gente está utilizando a tag Canvas nesse caso. Que a tag Canvas é que vai colocar todo o nosso jogo. Tá? Ah, mas não tá ali, não criei. Quando eu usava o Canvas Engine, a gente criava. Por que eu não preciso criar nesse caso? Porque quem cria a tag Canvas nesse caso é essa linha aqui, é esse cara aqui. Quando eu dou uma paint child, eu estou anexando no body, na tag body, o renderizador, que o renderizador tem um elemento, tem um objeto lá chamado DOM_ELEMENT, que transforma o renderizador para a tag Canvas. Aí ele mesmo cria a tag Canvas lá pra gente. Não preciso criar. Ele cria e controla a tag Canvas por ele mesmo. Tá? Então essa linha faz isso. Se você tirar essa linha, vocês vão ver que no HTML não foi criada a tag Canvas e não vai aparecer porcaria nenhuma, né? Muito bem. Ah, professor, eu posso criar a tag Canvas lá diretamente, manualmente? Você até pode. Depois você tem que fazer umas manipulações ali para depois vincular o renderizador àquela tag Canvas que já está lá. Então eu recomendo fazer dessa maneira mesmo. Muito bem. Aqui embaixo, o que ele está fazendo? Está criando um outro objeto. Como eu falei para vocês, basicamente um objeto precisa de 3 variáveis. Um objeto 3D, né? Um objeto 3D para aparecer lá, ele precisa de 3 variáveis que referenciam a 3 objetos. Ele precisa da geometria. No caso aqui, que tipo de geometria vai trabalhar? Tá? É uma primitiva? É um polígono? O que ele vai fazer? É um box, que é uma caixa? Alguns exemplos vão aparecer Cube Geometry, né? Não utiliza mais o Cube lá. Utiliza o Box Geometry. Ok? Então, se vocês verem um Cube Geometry, troca para Box. Tá? Muito bem. Pergunta? O Tree.js avisa que já... Ah, sim, ele avisa, é verdade. Ele avisa lá embaixo. Por isso que é bom vocês ficarem sempre de olho no console, né? O console log, você diz, né? No site também isso. É por causa da atualização A dessa documentação. documentação, ele mudou o box para o Cube. No site aparece esse aviso? Eu Não, lembro disso. eles avisam ali que mudou. Ah, é? Não lembro. Bom, aqui embaixo, o segundo passo, material. Ou seja, uma geometria, um objeto de ter um material. O que é o material, gente? Do que ele é feito. Do que ele é feito, bem lembrado. Tudo calculado, cara. Do que ele é feito, que cor ele tem, que cor aquele objeto tem. Como vai incidir a luz nele? Vai ser brilhoso, ele vai ter reflexão, ele vai ser transparente, aquele material, aquele objeto. Como é que ele vai refletir? Que cor ele tem naturalmente? Entendeu? Então, é ali no material que a gente vai dizer. E tem vários tipos de materiais. Tá? O que eu uso mais, ou é o base material, ou é o Phong. O Phong aqui, o Mesh Phong Material aqui, ele tem algumas propriedades para reconhecer luz e com luz especular. O que é a luz especular, gente? Além de outras propriedades, tá? Mas o que é a luz especular mesmo, gente? É a luz refletida. É uma A luz que o objeto que vai tem refletir. um efeito de brilho em cima do material. Um brilho da luz. Brilho mesmo. Que daí ele pode chegar até a cor branca, né? Aí tem aquele efeito de quase que polido, né? De um objeto polido. Bem polido. Um carro, né? Uma bola de cristal, enfim. Aí, o que acontece? Tem várias propriedades que eu posso trabalhar aqui no Phong material, que eu já coloco de cara. Aí que é o legal trabalhar aqui desse jeito. Aqui eu coloco os parâmetros já de cara. Quando ele cria, eu abro uma chavezinha e coloco os parâmetros de entrada de cara. Então ele já cria o objeto, quer dizer, o objeto, né, a instância ali do material,
já com alguns parâmetros de cara. Nesse caso aqui, qual é o primeiro parâmetro que ele faz aqui? Textura. Já bota a textura. Pergunta, fala. Algum parâmetro ele entra em conflito com a textura e faz a textura parar de funcionar? Hã? A princípio não. Por quê? Eu tô tentando colocar a textura desse jeito aí mesmo e não tá em. E dá erro? Dá logo? negócio tudo preto na imagem, é preto. O objeto. Todos os lados dele. Tem o render no final, né? Tem luz, né? Tem que ver a luz. Luz tem. Ele tá Você normal, colo- aí eu coloco textura e ele fica preto, tá ligado? Você viu se deu algum erro lá, se ele encontrou a textura? Não, mas qual Tem que ver. Bom, o que ele colocou aqui? Ele já colocou diretamente uma variável, né? uma instância de carregamento de textura. O que vai acontecer? Essa função load texture aqui, de utilidades de imagem do TGS, procura essa imagem, que esteja na mesma pasta onde está o nosso projeto, e vai colocar aqui no lugar dele para ser como parâmetro de mapa. O que é esse map? Map aqui é a textura, tá? É o mapeamento do material. Aqui ele chama de map. Alguns softwares de manipulação e modelagem de imagem 3D chama de map também, tá? Mas aqui a gente também pode chamar de textura, certo? Textura e map, a grosso modo, nesse caso, pode se referenciar a mesma coisa, tá? Muito bem. Então ele carrega a textura e coloca como parâmetro para o map. Nesse caso ele colocou no box aqui. Maravilha. Precisa de mais algum parâmetro? Poderia colocar outros. Nesse caso ele escolheu colocar só o map. Tá? Depois vocês vão ver que tem outros parâmetros no outro ali. Muito bem. Aqui, o terceiro passo, ele criou o próprio objeto através da classe Mesh. Ele criou o cubo Mesh. O que é o Mesh, gente? Olhando o código, o que vocês entendem que é o Mesh? É a união do material. Basicamente, é a união de uma geometria com a tua, vamos dizer assim, como ele é visto, né? Como é a textura dele, como que é a imagem dele, a geometria, a forma com a capa dele, vamos dizer assim, né? Malha. Junta tudo e cria esse objeto tridimensional. Personalizado, que a gente chama de mesh. Tá? Aí ele criou aqui, utilizando a geometria com o material. Criou o cubo. E o cubo que a gente vai posicionar? A geometria e o material a gente não posiciona nem nada no espaço. A gente vai posicionar, rotacionar, esticar, mudar as vértices do cubo. É do cubo que nós vamos manipular espacialmente. Tá ok? Então é com o cubo que eu adiciono na cena. Olha só o Ed aqui. Eu adicionei ele na cena que eu criei lá em cima. Adicionei ele aqui. Tá? Beleza. Logo abaixo, criou o chão. O chão utilizou o mesmo conceito, Box Geometry. Ah, um lembrete. O que é esses três parâmetros aqui, gente? Do Box Geometry. São das dimensões. Ah? Altura, largura e profundidade. A altura, largura e profundidade. Exatamente. Aqui embaixo ele fez a mesma coisa. Ah, professor, tem que ser exatamente isso? Bom, dependendo do ponto de vista que você coloca, vai mudar, né? Às vezes aqui está a largura, altura e profundidade, mas se você mudar a câmera, o primeiro parâmetro não se torna mais largura, nem profundidade, pode ser altura, enfim. Né? Depende do ponto de vista da câmera. Né? Muito bem. Agora, aqui o que ele criou? Ele criou o mesmo mesh fogo material, mas acrescentou outros parâmetros. Ele colocou cor, né? Colocou cor. Esse aqui é qual? O chão, né? Preto ou branco? Chão. É o chão, né? Tá escrito ali. Tá escrito. Ele colocou cor e overdraw. O que é o overdraw?
pintar por cima. Ah, é uma coisa muito louca. E o Jefferson vai explicar agora. Ah? Alguém de vocês teve a curiosidade de olhar na documentação do que é o overdraw? Acho que ninguém. Ninguém. Não, eu tô curioso agora, mas acho que agora você vai explicar, então eu perdi tempo. Ah, muito forga, né, cara? Ai, caramba. Cor você já sabe, tá? Vamos mudar o valor do overdraw aqui. Overdraw. Para 3. Mudou alguma coisa? Não. Vamos mudar aqui para 30. 1000. Gente, vocês têm que experimentar para ver o que acontece. Nada. Não mudou nada. Se eu tirar Ah, não presta pra nada, sim, então, pô. E aí? Ô, professor, não é cash? Por isso que eu não pesquisei. Cash. O que é overdraw? Jefferson, você olhou ali o que é overdraw? Sim. Eu não sei o que é o overdraw. Ah, você pegou por exemplo. Eu experimentei com ele. Ah, nada, depois dessa eu vou pegar. Vamos olhar na documentação então, mano. Cara, o que tu colocou 1000 e não mudou nada, eu acho que é uma coisa bem pouco importante. Tem a ver com o O campo que é overdraw, gente? Consegue traduzir para português? É só falar overdraw. Hã? Começou show? Achei. Desenha demais. Hã? Desenha demais. O último né? O que aparece aqui? Quem consegue traduzir para mim isso aqui? Se habilitados, polígonos são desenhados o quê? um pouco maior. Um pouco maiores. Pra consertar fendas. Para consertar o quê? Anti-aliasing. O que é? Hã? Anti-aliasing o que é? Aquele negócio de É serrilhado. recorte, né? É um recorte, é a suavização, para corrigir a suavização, os efeitos de gargalo de suavização, quando utilizado o quê? Canvas render. Ah, tá aí, ó. Tá aí mesmo. Ah, por isso não mudou nada, pô. Que eu não tava usando, né? Ah, ou Tô sentindo um sarcasmo aí, né? Ah, ou Uma seja, ironia. Ah, é por isso que não faz diferença nenhuma. O WebGL não trabalha com isso. Primeiro, Ah. o anti-aliasing não está funcionando. Porque não está habilitado. Entenderam essa parte do overdraw aqui? A ideia, galera, presta atenção. Presta atenção. Vamos lá, foco, foco, Guilherme, foco. A ideia desse overdraw. A ideia. Apaguei. Não é uma pessoa assim. Hã? Ele deixou. Posso, Jeff? Tá apagado o overdraw? faz parte Obrigado, Jeff. A ideia do overdraw, gente, que eu falei aqui, a discussão, nem era para saber se funciona ou não. Não era se funciona ou não. E para que serve o overdraw. Era para vocês descobrirem para que serve aquele parâmetro. Se vocês forem aplicar uma coisa, beleza. Mas é importante que vocês descubram o motivo daquele parâmetro. Ah, não achei na documentação padrão. Procure outros lugares. Tá? Aqui não apareceu na documentação, não apareceu no Mesh Form Material, ali. No padrão do material, no Mesh Form Material. Aí o que eu fiz? Procurei por fora. E por fora eu automaticamente encontrei na própria documentação falando em outro lugar. Falando nas propriedades base de todos os materiais. E ali diz. Estava dizendo. Tá? Se mesmo assim na documentação não tem, vamos procurar o que o pessoal está discutindo sobre aquele parâmetro. Porque aquilo que vocês estão enfrentando hoje, as dificuldades, outras pessoas já enfrentaram. Já perguntaram para os criadores. Provavelmente já perguntaram. Tá? E provavelmente criou o material e criou o mesh. O mesh vai juntar o material com a geometria. Beleza. Logo depois, ele utilizou uma propriedade X do Object Position dentro do plane. Isso quer dizer o quê? Que o mesh, o Object Mesh, ele tem as propriedades Position, com os 3 eixos, X, Y, Z, tem Rotation, tem Skew, tem outras propriedades de Position, de propriedades de manipulação visual. Tá? Então é bom vocês verem. Então não tem só o position, dá uma olhada lá depois. Tem o rotation, tem o skew, tem o scale. Scale que é o tamanho do objeto, é a escala. Tá? Então é bom vocês olharem.
Depois que ele reposicionou aqui na posição 1, no eixo X ele colocou meio de lado, né? Ele acrescentou na cena. Acrescentou também. Assim como ele acrescentou o cubo, acrescentou o chão também, o plano. Beleza. E logo depois, o que ele fez? Agora eu quero saber de vocês. Vamos lá. Quem pode me explicar, menos o Jefferson, claro, o que ele fez aqui? Ele fez uma esfera. Tá, primeira linha. O que ele está fazendo? E ela já sai da esfera. Declarando a variável. Tá, e qual o valor que ele colocou aqui? 1. 1. E o que é esse 1? É um número. Pra que parâmetro que é, gente? Parâmetro do tamanho da câmera da tela dele, né? Da tela da É esfera? o tamanho do raio. Não, a O tamanho que dela. você acha que deve Tamanho ser? tudo. Olha o tamanho dela, ó. De acordo, não, já depende do... É o tamanho do Raio. raio. É o raio. O primeiro parâmetro, Depende do mundo dele. se vocês verem na documentação, se vocês verem, galera, se vocês verem na documentação, o primeiro parâmetro é o raio. A partir do segundo é o quê? É a quantidade de segmentos e outros lá. Se você colocou só um, ele vai considerar que esse único parâmetro, primeiro parâmetro, o único parâmetro, desculpa, é referente ao primeiro parâmetro que estava na documentação. E quem é o primeiro parâmetro? Raio. É o raio. Os outros ele ignora. Ou seja, não é obrigatório colocar os outros. Ele Lembrando, coloca- só uma questão Não, de ele linguagem. ignora, ele coloca um valor padrão. Sim, mas no caso ele bota o primeiro. Mas isso é todos, é base de todos, tá? Só uma questão de comparação de linguagens. Quando você vê com o Marcelo, em Java, você precisa determinar todos os parâmetros. Se você não coloca como opcional, tá? Dá pra você colocar no Java em opcional também. Mas, a segunda linha, o que ele faz mesmo, gente? E o material da esfera. E que tipo de material tem aí? É o normal, o mesh normal. E o que é o normal? Quem pode me O explicar? normal é tipo um normalzão assim, não nada demais, tá ligado? Uma coisa bem normal, né? Não é minha ex. É que o Fong, por exemplo, ele tem um efeito de luminosidade diferente. O normal Tá. ele é só um material, tá ligado? Tá, o que é o normal map? Tá, ele não vai dizer, ele só fala que é para você aplicar o normal map. Vocês já repararam que o normal map, quem já aplicou, ele não fica com aquelas cores, o espectro Ele fica mudando de das cor. cores, na verdade é um espectro quase semica, né? Ele fica mudando de cor. Ele não é que ele fica mudando de cor, ele aparece aqui, ó. Ele aparece praticamente quase todos os espectros de cores. O azul, o tom de vermelho, o verde, o branco. Parece mais um tom semica, né? Nem RGB aqui. Mas é todo o espectro de cores. Tá? Por que ele faz isso? Alguém tem uma sugestão? Eu já expliquei para alguns. Por que ele coloca essas cores aqui e não dá para mudar? Até dá para mudar, mas o default dele é esse. Hein? Por que ele coloca essas cores aqui? Alguém tem uma sugestão? Providenciar que é. Oi? Vinícius, Marcos. Gente, escutando o Lucas. É uma imagem acionada ao modelo 3D que dá uma maior quantidade de atributos, um maior detalhamento como cor, transparência, brilho, reflexão, essas coisas assim. Muito louco, tá ligado? Tudo junto e misturado. Exatamente. O normal map, o que você pode fazer? Por causa dessas cores aqui, você pode manipular essas cores, alterar também. É como se fosse uma base para o material, você colocar outro material por cima, em que ele amplifica o aspecto dele, dá mais detalhes para o aspecto da textura ou do material. Como por exemplo, você pode colocar certas cores, ter um aspecto mais reflexivo do que outras. Então se você juntar esse material normal map com outro, em que se coloca uns parâmetros em que, por exemplo, o vermelho tenha mais transparência que o azul. O que acontece aqui? Vai ter esse objeto, ele não vai ter uma textura uniforme. Ele vai variar de acordo com a cor. Tá? E você pode colocar também aspectos de relevo
junto com esse normal map. Por exemplo, vamos supor que aquele relevo que vai com aquela cor tem que ficar mais transparente com o outro. Então você coloca efeitos a mais com essas cores. Então, o normal map é uma influência dessas cores, tá? Junto com outro material. Que aí, mesclando os dois, dá um efeito final. Tá bom? Então, o normal map é basicamente para isso. Muito bem. E agora, voltando aqui. O que ele criou aqui, gente? Uma esfera, usou o mesh para juntar o material e a geometria. Criou a esfera, adicionou para a esfera e reposicionou ela no XY aqui do espaço. Reposicionou, usando o position. Beleza. Depois ele criou o ring, o anel. O anel, É, para todos governar. também. Esse aqui é para todos governar? Mas Hein, Jefferson? Muito bem. Isso aqui é interessante. Uma textura diferente. O que ele colocou? Olha só, gente, galera. O que ele colocou como parâmetro aqui no ring? Ele usou Mesh Basic material. Não usou textura nem nada. Mas ele colocou uma cor. Certo? Quase branco, né? E esse parâmetro aqui, o que é isso aqui? Parâmetro side com qual valor? Ah, isso aí quer dizer que é um lado que tem double side. Para tomar som. Então explicou tudo, né? Fala uma prática aí. Na prática, o que acontece isso visualmente? Isso não, né? Hã? Isso não. Isso não incluiu, Um né? anel. Hã? Isso não me inclui, né? Não. Descrição? Você já sabe. Descrição? Então vamos falar. Hã? Descrição? Esse parâmetro? Esse funciona. O que é esse parâmetro aí? Vamos ver como tá. Olha só. Vamos ver como tá. Tem só dois lados. Vamos ver. Oi? Dois lados? Tem só dois lados, não é? Sim, mas que tipo de dois lados, né? Vamos ver como tá o anel. Olha só. Preste bem atenção no anel. Vamos ver o anel do Jefferson. Ui. Vai lá, Jefferson. Mostra que o anel é Tá. Beleza. Vamos tirar esse parâmetro. Vixe, vai ficar tudo. Gente, Vai teor ser, de pesquisa vai aqui. ser Vamos que nem o tirar para ver o que acontece. Fudeu. Olha só que louco que ficou. Olha lá. Oh, ficou Desapareceu. Mas vai aparecer. Vai aparecer de novo. Meu Meu Deus. Não, isso aí- Que loucura. Falei. Oi? Não! Só um minutinho. Fala. São dois lados. Isso, exatamente. Aquilo ali no material, isso aqui está dizendo que o material ele tem que estar nos dois lados daquele objeto. Que na verdade o objeto ele só tem um lado, tá? Ele é projetado num lado só, num campo só. Por exemplo, uma esfera. Você criou a esfera, aparece material. Se você pegar a câmera e entrar na esfera, você não vai ver o lado de dentro da esfera. Não vai ver. Então, para forçar a ver o lado de dentro da esfera, você tem que colocar isso aqui, ó, double side, dentro do parâmetro side. Na esfera também? Não, se você quiser, entra dentro da esfera. Tá? Se você não quiser entrar na esfera, não precisa. Ok? Muito bem. E aqui, ele colocou, adicionou lá na cena e depois reposicionou. Aqui tudo bem. Tetraedro, a mesma coisa. Usou a geometria tetraedro, colocou double side e beleza. Reposicionou. A esfera. Aqui é a esfera. Muito bem. Esse aqui que é o ponto. O que são esses três parâmetros aqui, gente? As As dimensões. linhas horizontais e verticais. Isso. O primeiro é o raio. Certo? Todo mundo sabe o que é raio aqui, né? Raio é tipo eletricidade, assim. Fora isso. O que é o raio? Vamos lá, gente. É uma coisa básica. Ah, diâmetro dividido por dois. É o diâmetro dividido por 2. Que é basicamente do centro da esfera até a borda dela. O diâmetro é 2 vezes isso. Lá. E o segundo e terceiro parâmetro são o quê? São a quantidade de segmentos que tem uma esfera, aquele objeto ali. Quanto maior o número, mais detalhes tem e mais consome processamento.
E o Lucas vendo sobre o Stanley. Tá aqui as formas geométricas. Ah, tô vendo, é Stanley, né? Muito bem. Se eu coloquei 16, tem 16 segmentos na linha vertical e 16 segmentos na horizontal. Depois ele colocou o material, a esfera e juntou os dois no mesh. Beleza. Agora vem a luz. Ok? A luz. Ô professor, mas faltou algumas coisas ali em cima. O quê? Aquele made útil. Ah, sim, verdade. Eu esqueci disso aqui. Gente, isso aqui é interessante. Olha só o que ele fez aqui, ó, na esfera. Ele usou o material, o foam material. O que o foam material é, gente? Ele É um foam material. O O que é o foam material? eu acho que ele É o que reflete tem mais. as configurações. Eu acho que a impressão que dá é que ele reflete melhor a luz, tá ligado? O foco- Ele dá o efeito de brilho na luz, que é a parte especular. Oi? Não é muito realista, o mais realista é o Lambert. O lambda ele dá mais o fosco, né, no objeto. Sim, aí você pode criar mais efeitos que necessita. Depende, se você fazer um metal, por exemplo, se fizer um metal é melhor o foam. Né? Muito bem. Um carro, por exemplo, um carro brilhoso, totalmente polido. Um foam. O que ele colocou como primeiro parâmetro? O map e já carregou uma textura de fora. Beleza. O segundo parâmetro. Shading. É o que dá os... O smooth shading. O que é esse smooth shading? É um efeito de shade, é um efeito especial. O que esse efeito especial faz aqui? A sombra não fica quadriculada. Deixa esse quadradinhos aqui, ó. Fica mais suave. Vamos ver esse efeito disso? Vamos tirar esse shading. Ó, isso aqui, ó, tá vendo que tem shading aqui, né? Lembra que eu falei pra você de shaders? Shaders são efeitos visuais de luz, que envolve tanto a luz quanto o material incidido no objeto. São efeitos mais especiais. Isso aqui já é um princípio de shading. O que ele vai fazer? Em vez de aparecer tudo quadriculado o objeto, ele vai suavizar o material para não parecer quadriculado. Então, se eu tirar isso aqui, ó, vamos só verificar. Olha só. Tá suave, Tem é a esfera. né? Oi? Tem um degradê na sombra. Tá suave a esfera. Fora a parte de fora aqui, não tem como fazer isso agora. Mas aqui dentro o material está suave. Se a gente tirar, vamos tirar essa bagaça aqui. Tira mesmo, sem dó. Não mudou nada. Não, nada. Ah, ficou igual. Não, ele tá aí. Não, vamos diminuir a quantidade de polígonos. Cara, tira daquele do Laboninho que tá dizendo ali pra você olhar. Tá 7 e 7. E a textura também, acho que de grama também impede a gente visualizar, né? Na verdade, qualquer textura vai... Não, parece que ele vai ficou mais deixar quadrado. mais suave. O professor não sabe. Tem que aumentar os polígonos, né? É, o professor. Vai aumentar. professor. Deixa eu aumentar. Você tá diminuindo, Não, é cara. que a textura de grama é difícil de visualizar ali. Mas aumenta que vai aumentar. Bota 100 que já vai dar pra ver. Não, botar 30. Bota 100, cara. Pra 50. economizar. Pra que economizar, né? Que loucura. Nós sim, é água. Pessoal, eu acho melhor tu colocar números diferentes. Daí eu acho Vou tirar essa textura então. Meu, tô usando 512, cara. Nossa, cara, para com isso. Pote. É uma luz pontual, ó, que tem um foco. Isso, um foco. Uma origem ali, sim, como se fosse um holofote. Sabe aquela Unidirecional, assim. aquela luzinha da Pixar? Que vem de uma... Aquela luzinha da Pixar. Mascote da Pixar. Isso, bem isso mesmo. Mas E aí, ele tem 3 parâmetros aqui, ó. O que são esses 3 parâmetros? Puta, tá totalmente preto. Aí eu vou pedir para outras pessoas que não falaram ainda, vão falar agora. O que são Eu já esses falei. 3 parâmetros? Vão tentar responder para mim. Marcelo, que não falou. Vinícius também tá caladinho. Eu não vou falar.
Guilherme, Camila, esses estão aí tudo quietinho, vamos ter que falar agora. Quem vai falar? Não, tá? Quem vai falar? Se prestar atenção. Ah, eu tava fazendo meu pai aqui, professor. Cara, essa ali Ali, ó. é essa mesmo. Ó. Ali, ó. O que são esses 3 parâmetros do Spotlight? Não precisa responder logo de cara. Posição, altura, para dentro, para fora, E para baixo. Na dúvida, o que você tem que fazer? Chutar. Testar. Pesquisar! Testar. Entre na documentação! Vamos lá. Quando não sabe o que tem que fazer, entro na documentação. Tem que chutar. É isso. Tem que chutar. Eu acho que... Quando eu não sei, eu vejo a Eu documentação. chuto. Eu pergunto pro professor. É, valor numérico da força dividido por intensidade. Então, É. pode colocar... Distância, ele não colocou aqui, mas é a distância entre o ponto de origem até o final. Ângulo, angulação do ponto. Foi o que eu tava querendo dizer, pô. A minha vai... Fica Vamos ver aqui, ó. Distância, ó, intensidade. O padrão é 1. Tá? O que é esse target aqui, ó? É o alvo. É o alvo. Que alvo? Isso é importante você saber. Então, Tá? que é o target? É um alvo tipo a Sarah É o Connor. ponto final, não é? tá? É o ponto final da luz. Assim como a câmera, o spotlight, você tem a luz, você tem o ponto de referência, a origem da luz. Vamos supor que eu quero que ele faça isso, eu quero que ele ilumine o projetor. Você vai virar... Eu posso dizer que o alvo de iluminação é o projetor. Qual é a coordenada espacial tridimensional que está o projetor? 4 horas, né? Aí eu coloco ali, se eu sei a coordenada espacial do projetor, eu coloco aqui como no target, na propriedade target. E a propriedade target, ele é um objeto vetor tridimensional, um vector 3, tá? O vector 3, esse cara aqui, ó. Você pode colocar ou target ponto position, ponto x, y, z, como se fosse uma posição de objeto, ou como target igual a vector 3. Vector 3 é um objeto vetorial com 3 coordenadas. Coordenadas x, y e z. Tá? Muito bem. Distância, olha só. Tem que traduzir isso aqui para mim. Distância. A propriedade de distância que é o terceiro parâmetro aqui. Oi? Se não for 0, Pesquisa pra fazer. Ah, tá escrito a aí, luz tudo. vai Tá claro aí, pô, tá ficar escrito. atenuado